Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o explicador e hoje vamos rever alguns conceitos de física do 10º ano. E temos já aqui um problema de planos inclinados que diz o seguinte. A figura 1, que não está à escala, ilustra uma experiência na qual um carrinho de massa 143,5 grama é abandonado na posição A de uma calha inclinada de 8,0 graus em relação à horizontal. O carrinho percorre a calha com movimento acelerado, atingindo a posição B com velocidade 1,4 m por segundo, movendo-se depois sobre uma superfície horizontal até à posição C, onde acaba por parar. Admita que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa, ou seja, modelo da partícula material. A distância entre os pontos A e B é 120 cm e a distância entre os pontos B e C é 37 cm. Tome como nível de referência para a medição da energia potencial gravítica o nível da posição B. A 1.1 pede então o seguinte: qual é a energia potencial gravítica do sistema carrinho mais terra em A? Apresenta o resultado na unidade SI e com dois algarismos significativos. Então, basicamente, o que é que nós temos aqui? Temos que pedem-nos simplesmente para calcular a energia potencial gravítica. E nós já sabemos que a nossa energia potencial gravítica, eu vou representar para EP, no ponto A, é simplesmente a massa vezes a aceleração gravítica, que para todos os efeitos, eu não sei como digo ao contrário, vamos considerar sempre que são os 10 metros por segundo quadrado, para facilitar os nossos cálculos, vezes a altura em relação ao nosso nível de referência, que é basicamente o solo. Ora bom, o que é que nós temos e o que é que nós não temos e como é que nós podemos calcular? Temos então a nossa massa. A massa não vem na unidade SI, ou seja, está 143,5 grama. Como estamos em física, nós vamos preferir trabalhar com o quilograma. Portanto, vamos passar isto para 0,1435 kg. Okay? Nossa aceleração gravítica então vai ser os 10 metros por segundo quadrado e falta-nos mesmo a altura, basicamente. A altura nós não temos, portanto a altura no ponto A nós não temos essa informação. Temos, no entanto, o seguinte. Agora vamos fazer aqui um esboço da situação descrita. Quer saber esta altura? E o que me dizem é o seguinte: este ângulo, formado com a horizontal, é de 8,0 graus e depois tem basicamente esta hipótese deste triângulo, que tem um comprimento de 120 cm, nós também devemos passar para SI e portanto fica 1,20 metros, okay? Na SI. Como é que nós, a partir destas informações, vamos buscar a altura? É só mesmo fazer aqui um bocadinho de trigonometria. Ora, eu quero saber um cateto oposto a este ângulo e tenho a indicação de uma hipotenusa. Ora, coisas que em trigonometria tenham a ver com catetos opostos e com hipotenusas, vamos então trabalhar com o seno. Então vamos dizer que o seno de 8,0 graus é igual ao comprimento do cateto oposto, neste caso, nosso H, a altura do ponto A, a dividir por 1,20 metros, que é a hipotenusa. Vamos simplesmente passar este valor para o outro lado e ficamos com um H, que é igual a 1,20 vezes seno de 8,0 graus. Okay? Eu não vou fazer o cálculo já desta altura, ou seja, vou inserir a expressão tal e qual como está na nossa expressão e fazer só um único cálculo no final. Então, a nossa energia potencial no ponto A fica massa 0,1435 multiplicado por 10 metros por segundo quadrado, multiplicado por esta altura que é 1,20 vezes o seno de 8,0 graus. 8,0 graus. E o resultado vem para aqui, então a nossa energia potencial no ponto A fica então o que é que me pedem? Pedem para apresentar o resultado na unidade SI. Já vem SI, porque todas as outras unidades já vêm SI. Quilograma, metro por segundo quadrado e metro. Portanto, é só mesmo apresentar com dois algarismos significativos e no caso fica apenas 0,24, porque este 9 faz com que este 3 passe a 4. Fica 0,24. A unidade SI, como eu estou a calcular uma energia, para todos os efeitos, então vai
expressa em joule. Ok? E pronto. E este exercício então está, portanto o 1.1 já está feito. O exercício 1.2 é um exercício de escolha múltipla e diz então o seguinte. Selecione a opção que pode representar o esboço do gráfico do módulo da velocidade do carrinho V em função do tempo t. Portanto, como não nos dizem explicitamente em que intervalo se trata, nós partimos do princípio que é durante todo o movimento. Portanto, a combinação do movimento de descida do nosso plano inclinado e depois de um movimento horizontal, portanto, do ponto B para o ponto C até parar, como indicam no exercício. Então, no caso, a velocidade do carrinho vai aumentando gradualmente, portanto, o carrinho parte do repouso, vai aumentando a sua velocidade progressivamente até chegar ao ponto B, à altura em que a sua velocidade é máxima, e depois a partir do ponto P, como o movimento é feito na horizontal, há duas opções basicamente. Ou o carrinho continua sempre com a mesma velocidade na existência ou não existência de forças de atrito, ou então eventualmente vai diminuindo a sua velocidade até parar. E é exatamente isso que nos dizem no exercício, já dão essa informação no exercício. Portanto, a velocidade vai aumentando gradualmente até chegar ao ponto B. Depois do ponto P até ao ponto C, a velocidade vai diminuindo progressivamente e, tanto no início como no final, temos uma velocidade zero. E o único gráfico destas quatro opções que nos traduz essa situação é precisamente o gráfico da opção C. E, portanto, vamos escolher esse gráfico. E passamos então a 1.3, e a 1.3 continua a ser uma questão de escolha múltipla e diz então o seguinte. O trabalho resultante das forças que atuam sobre o carrinho entre A e B é igual a à energia cinética do carrinho em B. Opção B, à variação de energia cinética do carrinho entre B e C. C, à variação de energia mecânica do sistema carrinho mais terra entre A e B. Ou D, à energia mecânica do sistema carrinho mais terra em C. Ora bem, então é assim. Estamos a relacionar, de alguma forma, o trabalho da resultante de forças, que estão, neste caso, sobre um corpo, com energias. Normalmente, portanto, vamos estar mais inclinados para a seguinte situação. Portanto, em geral, o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética dentro do percurso efetuado. Neste caso, o percurso em questão é o percurso de A para B. Okay? Isto significa que o trabalho realizado pela força resultante vai ser portanto, esta variação vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou seja, a energia cinética em B menos a energia cinética em A, portanto isto é a final e esta é a inicial. Mas já nos dizem que o carrinho é abandonado. Isto significa que ele foi deixado sem velocidade inicial e foi depois progressivamente adquirindo velocidade à medida que foi descendo o plano. Portanto, a energia cinética inicial é zero porque a velocidade inicial também era zero. E, portanto, neste caso, por causa das condições iniciais do problema, ficamos com que o trabalho realizado pela força resultante é apenas energia cinética no ponto B. E isso leva-nos à escolha então da opção A. Portanto, diz exatamente isso. A energia cinética é igual à energia cinética do carrinho em B. Portanto, a 1.3 está feita. E a questão 1.4 pede-nos para mostrar que entre A e B existem forças dissipativas e pede para apresentar todos os cálculos efetuados. Muito simplesmente então, se houve algum tipo de força dissipativa no percurso entre A e B, então a energia mecânica, ou seja, a energia total em A e em B vai ser diferente. Em particular, quando são forças dissipativas, vão dissipar, ou seja, vão retirar alguma da energia mecânica portanto, entre o percurso A e B. E, portanto, quando eu chego a B, em princípio, vou ter menos energia mecânica do que em B, do que em A. Se tiver exatamente a mesma energia mecânica, então é porque não houve forças dissipativas e, portanto, a minha energia conservou-se. Okay? Então, vamos fazer os cálculos muito rapidamente. Vamos calcular a energia mecânica no ponto A, que é igual à energia cinética no ponto A mais a energia potencial no ponto A.
E vamos calcular, por outro lado, a energia mecânica no ponto B, que é a energia cinética no ponto B, mais a energia potencial no ponto B. Ok. O que é zero e o que não é zero? A nossa energia cinética em A é zero, porque a velocidade no ponto A também era zero, portanto já tínhamos visto isso, portanto isto aqui é zero. A energia potencial no A é o valor que foi calculado logo na questão 1.1, portanto que eu vou simplesmente copiar, isto vai dar 0,24 Joule, mas também a energia mecânica em A, neste caso vai coincidir com a energia potencial, 0,24 Joule. Para a energia mecânica em B, temos que a energia cinética em B agora não vai ser zero, aliás, pelo contrário, vai ser máxima, não é? Mas o carrinho agora em B está no ponto de referência na altura zero, no nosso referencial. Portanto, esta energia potencial vai ser zero, porque no referencial que nós estamos a adotar, a nossa altura vai ser zero também. E, portanto, a nossa energia mecânica em B coincide inteiramente com a energia cinética nesse ponto. Essa energia cinética, então vamos ter que calcular mesmo pela fórmula, porque não temos a informação da energia. Portanto, fica 1 meio da massa do carrinho vezes a velocidade em B ao quadrado. O que é que nós temos e o que é que nós não temos? Ora, nós já tínhamos a massa que era os tais já convertido para quilograma, portanto 1 meio, vezes 0,1435. E agora, a velocidade no ponto B nós também já temos e dão-nos a indicação de que era uma velocidade de 1,4 metro por segundo. Nem é preciso fazer conversão de unidades. 1,4 metro por segundo, atenção, a velocidade vem ao quadrado, este valor aqui também vem ao quadrado. Agora é só uma questão de inserir na calculadora. Isto também com dois algarismos significativos, 0,14 Joule. Okay? Portanto, esta é a energia cinética no ponto B, mas também é a energia mecânica, ou seja, a energia total neste ponto. Então, temos uma situação em que partimos de uma energia mecânica de 0,24 Joule e terminamos com uma energia mecânica de 0,14 Joule. Okay? Portanto, a variação de energia mecânica de A para B é 0,14 menos 0,24, ou seja, isto vai dar 0,10 Joule, mas negativo, ok? Portanto, este valor é menor do que este. Logo, houve dissipação de energia, ok? E pronto, isto prova então precisamente a nossa portanto, a questão. Existem estas forças dissipativas que causam então esta dissipação de energia. Okay? Não pedem para calcular as forças, portanto não vamos fazer absolutamente mais nenhum cálculo, portanto está aqui para a demonstração, portanto a 1.4 está completa. A questão 1.5 pede para representar num diagrama as forças que atuam no carrinho entre B e C e faça a respectiva legenda. Portanto, já está aqui feito, ou seja, o percurso entre B e C é a parte horizontal deste percurso, em que o carrinho está a ser, portanto, por um facto de estar próximo da superfície da Terra, presumimos que nós está a ser afetado por uma força gravítica, que representa aqui porque é de peso. Esta força efetua uma ação sobre o chão, ou a superfície em questão, à qual a superfície responde com esta reação normal, e porque me dizem que o corpo se imobiliza, ou seja, que o corpo vai diminuindo a sua velocidade constantemente entre B e C, eu vou presumir que existe a ação de forças dissipativas também no percurso entre B e C, e portanto tem de haver aqui necessariamente uma força de atrito, ou várias forças de atrito, que estão aqui sumarizadas nesta, e que faz com que o carrinho vá perdendo velocidade à medida que vai andando de B para C. Okay? Portanto, estão aqui então representadas todas as forças que atuam sobre o carrinho dentro, alguns num ponto deste percurso. Portanto, 1.5 está. E avançamos então rapidamente para a questão 1.6, que pede para determinar a intensidade da resultante das forças que atuam sobre o carrinho entre B e C. Admita que todas as forças aplicadas sobre o carrinho entre B e C são constantes. Apresento todos os cálculos efetuados. Então, vamos lá a isto. Que forças é que estão a ser aplicadas então? Nós já tínhamos visto na linha anterior, portanto era o peso, a reação normal que não contribuem para o movimento, portanto a resultante das forças
coincide inteiramente com a força de atrito. Bom, de qualquer forma, nós temos a possibilidade de calcular esta força de várias maneiras. Eu vou experimentar fazer então o seguinte, vou experimentar fazer pela segunda lei de Newton a força em questão, portanto a força resultante, é igual à massa do carrinho multiplicada pela aceleração a que o carrinho vai estar sujeito. Nós não temos a indicação, temos a indicação da massa, não temos a indicação da aceleração. Nós sabemos, no entanto, que a aceleração é dada pela variação da velocidade do carrinho num determinado intervalo de tempo. Ou seja, vai ser a nossa velocidade final menos velocidade inicial sobre instante final menos instante inicial. Sabemos, nomeadamente, que esta velocidade final é zero, esta velocidade inicial é 1,4 metros por segundo e depois não temos absolutamente nenhuma informação sobre instantes, intervalos de tempo, não temos absolutamente nenhuma informação. Portanto, era uma boa ideia a partir de ir por aqui, porque é uma forma fácil de calcular esta força resultante, mas infelizmente nós não temos dados suficientes para isso. Então temos que ir lá por outra forma. Ora, em particular, como eu quero a intensidade de uma força resultante, o que é que eu vou fazer? Vou calcular não propriamente a força, mas o trabalho realizado por essa força. E eu sei que o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética. Esta variação da energia cinética é de B para C. Portanto, é a energia cinética final, energia cinética em C, menos a energia cinética em B. Mas nós já sabemos que isto é zero porque o carrinho para em C. Portanto, isto é o simétrico da energia cinética no ponto B, que nós já tínhamos até calculado numa linha anterior e que eu já vou ver este valor. Portanto, por um lado. Por outro lado, o trabalho realizado por uma qualquer força, nomeadamente a força resultante, vai ser igual então à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado por estes dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento. Em particular, como esta força resultante é a força de atrito, então vou calcular o trabalho realizado por uma força de atrito, né? É esta força de atrito, o deslocamento. Nós já sabemos que as forças de atrito são sempre contrárias ao movimento. E, portanto, formam sempre um ângulo de 180 graus. Então, se o deslocamento for para ali, a minha força de atrito vai ser sempre contrária e, portanto, vai formar sempre este ângulo de 180 graus e, portanto, nós já sabemos que o cosseno de 180 graus isto vai dar menos 1. Portanto, isto vai dar menos força de atrito vezes o deslocamento. Okay? O deslocamento nós também já temos a informação e, portanto, a partir daqui sai-nos que a força de atrito vai ser igual ao trabalho realizado pela força de atrito, que é este trabalho da força resultante. A força resultante é a nossa força de atrito, dividido pelo deslocamento. E temos aqui, e este sinal de menos vai ficar aqui então. Mas, de qualquer forma, este trabalho também vai ser negativo, porque tem a ver com isto aqui. Portanto, estes dois acabam por se cancelar e vamos dar aqui um módulo positivo. Okay? Portanto, em linhas gerais, é isto que nós temos. Então, quanto é que valia a energia cinética no ponto B? Ora, já tínhamos calculado inicialmente que era esta energia cinética no ponto B, que coincidia por acaso com a energia mecânica, era de 0,14 Joule. Portanto, a variação da energia cinética de B para C é o simétrico disto. Portanto, vai de 0,14 para 0. Isto é menos 0,14 Joule. Ok? Mas esta variação é o trabalho da força resultante. A força resultante é uma força de atrito. Ok? Portanto, este trabalho realizado pela força de atrito é este aqui. E, portanto, isto vai dar este sinal menos 0,14 a dividir pelo deslocamento, que é 37 cm, que eu vou já converter para SI e fica 0,37 metros. Portanto, isto de B para C, atenção. A distância de B entre B e C. Portanto, este sinal menos então vai cancelar este. E isto vai nos dar então aproximadamente 0,38. Ok? E isto é o resultado do cálculo da força de atrito. E isto já vem em Newton. Ok? Portanto, isto é Newton e é a intensidade da força de atrito, que, por sua vez, é a força resultante. Portanto, esta é a nossa força resultante e era aquilo que era pedido nesta linha. Portanto, a 1.6 está então feita.
Ora, a questão 1.7 pede-nos então novamente para selecionar um de vários gráficos possíveis e diz o seguinte. Seleciona a opção que pode representar o esboço do gráfico da energia mecânica do sistema carrinho mais terra, EM, em função da distância percorrida D, medida a partir da posição A. Temos então aqui estas 4 opções. Então vamos lá analisar a seguinte situação. Vou só fazer aqui um resumo de coisas que nós já calculamos em linhas anteriores. Então nós já tínhamos visto que a variação da energia mecânica do carrinho, vamos começar, por exemplo, de A para B, era menos 0,10 Joule, mas a variação da energia mecânica de B para C também já tínhamos calculado noutra oportunidade que era menos 0,14 Joule. Okay? Significa que primeiro o carrinho vai de A para B e depois de B para C. Ou seja, estou à espera de encontrar uma variação sempre negativa e constante negativa de este valor, portanto, com esta, ou seja, uma linha com este declive negativo. Depois, alguns, quando eu passar de B, quando eu passar deixar de ter o percurso de A para B e passar a ter o percurso de B para C, vou estar à espera de encontrar um declive ainda negativo, mas maior em módulo, portanto mais pronunciado. Primeiro assim e depois algo mais assim, ok? E portanto, essa situação é o único gráfico que mostra essa situação é mesmo o gráfico C. E portanto, nós vamos então escolher a opção C, começando a escolha, portanto, o gráfico que mais se adequa à variação de energia mecânica ao longo do trajeto. Okay? Cada 1.7 está. Ora, passamos então muito rapidamente à questão 1.8, que é a última deste bloco, e que diz o seguinte. Se entre as posições B e C fossem desprezáveis as forças de atrito, que tipo de movimento teria o carrinho? Chegamos a ter um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Ora bom, então vamos voltar à questão do esquema de forças aplicadas ao carrinho entre B e C. Portanto, tínhamos a situação em que havia a força, portanto, o peso, a normal e a força de atrito. Portanto, dizem aqui que se fossem desprezáveis então as forças de atrito, vai desaparecer a nossa força de atrito e ficamos só com o peso e a reação normal. Ora, estas duas forças, mais uma vez, não constituindo um par de ação-reação, são forças que se cancelam uma à outra e, portanto, sai daqui que a força resultante seria zero. Como tal, pelo facto de a força resultante ser zero, o carrinho iria continuar com um movimento retilíneo e uniforme, precisamente por esse motivo, ok? E portanto a 1.8, sem necessidade de mais cálculos, está respondida.